Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 29, objeto de conhecimento mecanismos reprodutivos, detalhamento desse objeto, fecundação, gestação e parto, consequências da gravidez na adolescência. Então, vamos começar a nossa aula? Chama um pouquinho a atenção de vocês para falar sobre a gravidez, né, as etapas do processo da gravidez, desde o momento da fecundação até o parto. Então, o que nós vamos ver hoje é o desenvolvimento de um indivíduo com aquela terminologia técnica, para que a gente entenda melhor como ocorre o processo de cobrança nas atividades, nas provas externas. Então, quero que vocês fiquem bastante atentos, que hoje o nosso vocabulário vai ser bem variado, e anotem todos esses termos. E na dúvida, né, para que vocês entendam melhor o processo, sempre peguem um lápis, caneta, lápis de cor e façam as imagens, né, reproduzam as imagens das nossas aulas para fixar melhor esse conteúdo. O que vocês podem ver aí nessas imagens, né? O desenvolvimento do indivíduo, né? Desde o desenvolvimento fetal, embrionário, fetal, até o momento que ele chega vamos dizer assim, ficar fora da barriga da mãe, né? Da anatomia, da parte anatômica. E assim ele ser chamado de bebê. E a outra imagem, ela vem mostrar um pouquinho sobre o processo de fecundação. Só que a fecundação está ocorrendo in vitro, né? Vamos ver rapidinho aqui no loop. O que ocorre aí é um processo de fecundação in vitro, onde vai ser introduzido parte do gameta masculino dentro do gameta feminino, promovendo essa fecundação. O que nós vamos ver durante a aula é o processo natural de fecundação, mas é necessário vocês entenderem que já pode ser reproduzido em laboratório, né? Temos aí alguns exemplos dos bebês de proveta, outras aplicações dentro das tecnologias voltadas para a embriologia. Mas vamos começar aí a nossa aula de fato, papel e caneta agora para a gente começar a anotar. Reprodução humana. O que é a reprodução humana? É o processo pelo qual novos indivíduos humanos são gerados. Ela envolve a combinação do material genético para criar um novo indivíduo. O que é esse material genético? Então, parte do nosso corpo humano, a gente está dando aqui o exemplo do corpo humano masculino e feminino, vamos colocar aí a nossa imaginação para funcionar, né? Os dois indivíduos biologicamente formados, né, com esse sexo masculino e feminino, uma parte desse corpo aí, ela é responsável por formar os gametas, ou seja, aquele material que ao unir-se do indivíduo masculino e feminino vai gerar um terceiro indivíduo. Então, isso significa a reprodução humana, né? Ela é necessária para se perpetuar a espécie. Sem ela, não era possível fazer a população crescer. E aí temos um outro termo ligado ao crescimento, que é a natalidade, né? O índice de natalidade. Voltando aí para a nossa reprodução humana, nós temos a fecundação, propriamente dita, né? Que é a primeira parte do processo da reprodução. A fecundação é o momento em que o espermatozoide se encontra com o ovócito, né? O ovócito secundário, que depois da fecundação passa a se chamar óvulo, né? Formando o ovo, que também é chamado de zigoto. Você pode encontrar um termo ou outro dentro do seu material didático, tá bom? Não vai estar errado. Essa imagem aí, ela está retratando muito bem o momento do encontro entre os espermatozoides, né, que eles parecem ser esse peixinho nadando aí, imerso no líquido, ao encontro do óvulo, ou melhor, do ovócito secundário, que após isso se torna o óvulo. Mas para que fique bem claro esse processo de fecundação, a gente pode ver aí uma animação bem interessante, mostrando a aproximação dos espermatozoides até o ovócito.
Então, essa imagem didática aí, ela não está em escala, os espermatozoides são extremamente menores, mas aí é para retratar melhor o processo de fecundação. Apenas um deles vai penetrar o ovócito e o seu material genético vai se unir ao material genético do ovócito, né, do espermatozoide com o ovócito, formando assim o indivíduo. Então, nós temos aí um intervalo de pelo menos 24 horas para que ocorra esse processo após a fecundação. Para darmos continuidade a esse processo de fecundação, nós temos alguns termos para que vocês entendam um pouquinho melhor os conceitos desse processo. O primeiro deles é espermatozoide, né? Os espermatozoides, como eu falei para vocês, eles são parte do indivíduo do outro sexo, né? O sexo masculino. Eles são atraídos por substâncias químicas liberadas pelos óvulos e nadam em busca dele. Então, isso ocorre dentro da fase da copulação. E, nesse momento, substâncias do sêmen estimulam a contração da musculatura do útero feminino, nesse caso, e juntam aos movimentos dos flagelos, levam o espermatozoide até a tuba uterina. Então, imagine um processo, um mecanismo de transporte que está ocorrendo no meio, né, que é mais ou menos uma via. Em termos anatômicos, seria como é que eu posso dizer, uma via cilíndrica, né, fechada. Imagine a resistência que tem o espermatozoide de passar por todo esse canal até chegar no ovócito secundário. Por isso, o tempo de mais ou menos 24 horas, né, estimado após a copulação. Então, após isso acontece o processo de fecundação, onde milhares de espermatozoides morrem no caminho desse processo, né, nessa corrida, nessa verdadeira maratona. Ao encostar no óvulo, acontece uma reação do acrossomo dos espermatozoides, aliás, do espermatozoide que vai penetrar, liberando as enzimas digestivas. Quando isso acontece, né, o primeiro espermatozoide ele atinge o ovócito, a membrana vitelínica, né, que é a parte mais interna, impedirá a entrada de outros. Então, nesse caso, naturalmente, né, aqueles milhares de espermatozoides, parte deles que morreu no caminho, né, nesse trajeto, já vão ser descartados, mas muitos chegam até o ovócito, apenas um vai conseguir penetrar, e depois disso há uma reação química do ovócito em que ele vai impedir que os outros espermatozoides entrem. É um verdadeiro milagre da vida, né, o que está acontecendo aí nesse momento. Para a gente entender um pouquinho, eu vou mostrar para vocês uma imagem didática. Mais uma vez, essa imagem ela não está em escala real, é só para vocês entenderem aí o tamanho do espermatozoide, né, em relação ao óvulo, né, para ilustrar melhor. Aqui a parte anatômica do espermatozoide, nós temos o acrossomo, que eu falei para vocês. Essa pontinha aqui é que vai penetrar todos esses tecidos, né, toda essa estratificação. Nós temos aqui o núcleo do espermatozoide, onde estará contido o material genético, e aqui bastante mitocôndria, que é uma estrutura que vai dar muita energia para que o espermatozoide consiga nadar e penetrar no ovócito. E o ovócito ele tem essas camadinhas aqui, a corona radiata, tá? Que é formado por essa camada aqui mais lilás, mais externa. Tá? Nós temos aqui a zona pelúcida. Anotem bem que a gente vai já falar sobre essas estruturas. O espaço perivitelínico, a membrana vitelínica, tá? Tá circundando aqui o ovócito. Esses pontinhos aqui em verde são os grânulos corticais. E quando o acrossomo penetra, olha, penetra o ovócito, esse indivíduo vai entrar todinho. O material genético que está sendo representado por essa letra N do espermatozoide vai se unir com o material genético feminino, que é o outro N, formando o primeiro formando o primeiro material do indivíduo propriamente dito, né, que ele será duplicado.
Os outros espermatozoides, eles vão ser impedidos, como eu falei para vocês, de entrarem através de um processo químico, né? Para que não haja, é claro, como é que eu posso dizer, a penetração de mais material indevidamente. Uma vez que, biologicamente falando, é necessário só metade do material do indivíduo masculino a unir-se com metade do feminino. E um espermatozoide já tem essa quantidade de material suficiente para o processo de união. E temos aí a nossa outra etapa, que é a fertilização, que inicia quando ocorre a fusão das membranas dos gametas e a secreção dos grânulos corticais, que atuam como uma barreira impedindo a entrada dos outros espermatozoides. Esses grânulos são aqueles pontinhos em verde que foi mostrado para vocês anteriormente. O ovócito secundário completa sua divisão formando um corpo polar secundário e o pronúcleo feminino. Calma que eu vou mostrar para vocês esse esqueminha desse processo de formação. Dando continuidade, o núcleo do espermatozoide aumenta de volume, originando o pronúcleo masculino. E acontece a união, nesse momento aí, dos conteúdos dos pronúcleos masculino e feminino. Por que pronúcleo? Porque ainda não é o núcleo propriamente dito do ovo ou zigoto. Vai ser quando ocorrer a união desses pronúcleos. E aí, o que eu estou falando, professora? Vamos mostrar aí a imagem que está descrevendo esse processo que a gente citou agora há pouco, né? Os pronúcleos estão aqui sendo mostrados, né? O pronúcleo feminino, bem aqui sendo apontado. Quando o espermatozoide penetra, ele vai ter também seu material genético que vai se chamar, envolvido pela membrana nuclear de pronúcleo. Quando ocorrer a união desse material aqui, rapidamente nós vamos ter a formação do zigoto. E esse material ele já vai ficar em posição mais na região equatorial desse ovo ou zigoto, formando aqui o processo difuso de clivagem, que nesse momento a célula já vai começar, o indivíduo, né, que é uma célula só, ele vai começar o processo de divisão celular, formando o indivíduo propriamente dito. Agora imagine, o corpo humano, né, formado por milhares de células, originado a partir desse processo de divisão, né, a partir de uma célula. Isso é chamado, por alguns especialistas, de verdadeiro milagre da vida, né? Todo indivíduo aqui que você olha no espelho, formado por milhares de células, a partir dessa única célula após a fecundação. Então, esses processos incansáveis de multiplicação é que formam o indivíduo. Dando continuidade aí à fertilização, ela acontece com a união dos conteúdos desses dois pronúcleos, o masculino e o feminino. Processo chamado de cariogamia. Nesse momento, origina-se o ovo ou zigoto, né, que é a primeira célula do novo ser, né? Nesse caso aí, no nosso exemplo, o ser humano. Essa etapa costuma ocorrer nas primeiras 24 horas após a entrada dos espermatozoides. Então, o processo de fecundação, como eu havia falado para vocês, ele gira em torno de 24 horas para ocorrer. Após isso, nós temos a nidação e o início da gravidez propriamente dito. Então, se houver uma implantação ou nidação do blastocisto, né, desse primeiro, não vamos dizer indivíduo propriamente dito, mas dessa primeira estrutura que vai formar o indivíduo, né, essa implantação na parede do endométrio, já estou falando aí a nível de tecido dentro do corpo humano feminino, né, que é o útero, iniciará o processo da gravidez. Mas se esse processo de implantação não ocorrer, caso contrário, né, ele será eliminado junto com a menstruação. Então, a nidação, ela ocorre por volta de 1 semana após a fecundação. Isso num processo natural. Caso não ocorra, vai descer, como a gente fala assim, em termos mais leigos, né, a menstruação, né, do indivíduo feminino. Mas quando ocorre a nidação, né, o processo normal, nós temos a próxima etapa, que é a etapa da formação do embrião.
Então, o organismo que está nos primeiros estágios do desenvolvimento é chamado de embrião. Ele é formado 24 horas após a fecundação, durante as primeiras 8 semanas. Então, o termo técnico embrião é falado, mas alguns já chamam, né, usualmente de bebê. Porque esse indivíduo não tem traços de corpo bem definido, mas ele já é considerado um indivíduo vivo, né, um ser vivo do ponto de vista médico. Por isso que popularmente a gente já chama de bebê, mas o termo técnico aí, nesse caso, é embrião. Após esse processo da formação do embrião, nós temos uma outra etapa, que é o feto. Então, quando o bebê já tem todos os órgãos internos bem definidos, né, mesmo que eles não estejam completamente desenvolvidos, vai se iniciar a etapa fetal, né? Essa etapa fetal aí pode ser vista em uma imagem didaticamente mostrada para vocês aí no cantinho da tela, do indivíduo todo formado. Para que ocorra o desenvolvimento dele, nós vamos esperar, nós, os indivíduos, e observar esse processo durante as 40 semanas. O embrião se transforma em um feto até o seu nascimento. Então, o termo técnico desse embrião, quando a gente chama de bebê, na verdade, o termo técnico dentro da medicina é feto. E o bebê, propriamente dito, vai ocorrer a nomenclatura normal, usual, tecnicamente falando, chamando de bebê após o nascimento dele. Mas como é que é esse indivíduo dentro do corpo humano, né? Porque a gente está vendo essa imagem do feto solto. Como é que ele está alojado dentro do corpo humano? A gente vai ter uma imagem aí bem ilustrativa, bem didática, para vocês observarem o indivíduo em processo de formação dentro do corpo da mulher. Então, o que vocês estão vendo aqui é o útero. Esse lado aqui, onde está todo vermelho, o útero já em processo de expansão, com a placenta formada, envolvendo todo o indivíduo. E a imagem, à medida que ela vai virando aqui, você vai ver o feto, né, o nosso bebezinho aí da nossa aula, em posição de formação, com a cabeça voltada para baixo. Essa é uma posição normal, viu? Embora tenha algumas exceções, mas essa é a posição natural. E ele já está aí numa posição próximo já do processo de parir. Ele não começa assim nessa posição, viu? Ele é encaixado dessa forma aí, lá para o finalzinho da gravidez. Tá bom, gente? Então, nesse momento é o momento exato para a gente falar um pouquinho sobre o pré-natal. O indivíduo, né, que está sendo formado aí dentro do corpo feminino, ele precisa ser... como é que eu posso dizer, monitorado a cada trimestre, né, a cada 3 meses do processo de gestação, já que o processo ocorre em aproximadamente 9 meses ou 40 semanas, tá? Então, quando ocorre o desenvolvimento do indivíduo, ele deve ser monitorado para saber se esse desenvolvimento está ocorrendo da forma correta, tá? Então, isso se chama o pré-natal, para que a gente saiba exatamente como esse indivíduo está sendo formado e também para analisar a saúde da mamãe, né? Ela também tem que ser monitorada. Afinal de contas, ela está aí protegendo esse indivíduo e no finalzinho vai nascer um bebê maravilhoso e saudável. Mas o que é o processo da gravidez, que é a nossa próxima etapa aí da nossa aulinha? Então, a gravidez, ela tem início a partir da anidação, né, que é aquele processo em que ocorreu a implementação lá do blastocisto, e termina com o nascimento do bebê. Esse tempo de gestação, como eu falei para vocês, né, um tempo normal, ele ocorre entre 40 semanas ou 9 meses, não é exato, né, um pouco mais, um pouco menos. Essa aí é uma soma aproximada, contados a partir da última gravidez da mãezinha. Com raras exceções, algumas mães, elas têm um processo de ciclo, né, o que seria um ciclo, que é um pequeno sangramento, né, ela contabiliza como se fosse um ciclo e acha que não está grávida. Às vezes a mãezinha, ela descobre a gravidez depois de um certo período já de desenvolvimento, surpreendendo aí essa mãe, né, essa mãe que
foi pega desprevenida, né? Isso são exceções. Geralmente, quando ocorre o processo de nidação, há o momento de se cessar o ciclo menstrual e a mãe não menstrua mais até ela parir, né? Até o momento do parto. E por falar em parto, o parto também é conhecido como dar à luz. Esse é o momento em que o bebê nasce após cerca de 40 semanas de gestação, né? E se acontecer antes do tempo, bem antes do tempo, o parto vai ser prematuro e isso pode representar riscos para a vida da saúde da mamãe e do bebê. Toda gravidez deve-se fazer o pré-natal, esse pré-natal que eu falei para vocês anteriormente, que é feito a cada trimestre dentro da gestação, onde se monitora a saúde do bebê. Aqui no cantinho da nossa imagem, da nossa cartela, nós temos imagens mostrando o processo de parto, né, a fase do parto. Nesse primeiro início aqui, né, é o começo das contrações que está ocorrendo aí, concomitante com isso, a dilatação da mãe, o bebê ele já está em posição de sair, a mãe já está em posição ginecológica, né, aguardando o nascimento. Em alguns casos, ocorre o rompimento aí do líquido amniótico, posterior a esse início, né? Às vezes começa o período de contração após o rompimento, mas a forma natural é contração e rompimento da bolsa, onde é expelido o líquido amniótico. Após isso, a dilatação vai continuar. O que é a dilatação? É o processo onde vai ter um aumento da abertura do canal por onde o bebê vai sair, na dilatação do colo do útero. Quando o colo já está bem dilatado, o bebê sai, começando pela cabeça. Diga-se de passagem, a cabeça é a parte mais larga, né, do bebê, não são os ombros, isso aqui é uma curiosidade. É a cabeça que é a parte mais difícil de nascer. Depois que o bebê começa a respirar, que enche o pulmão, é que os ombros eles ficam mais largos do que a cabeça, mas enquanto ele está lá dentro, né, a parte dos ombros aqui ela fica bem encolhidinha, né, porque ele não tem ainda ar no pulmão, então ele está bem sequinho. Então a cabeça é a parte mais difícil. Quando ela sai, o bebê ele sai de forma natural. Claro que nesse caso aí ocorre dentro do processo de dilatação a dor, né, a mulher ela sente muita dor, isso é normal, porque o processo de dilatar, ele vai fazer com que o bebê, o indivíduo nasça, né, no momento do parto, e depois vai ser expelido aí a placenta. Esse é o processo natural do parto, tá bom, gente? Mas nós temos aí algumas situações para falar, algumas curiosidades em relação à gestação. Uma delas é como se formam os gêmeos, olha só que interessante. Até agora eu falei para vocês da formação de um indivíduo que foi gerado a partir da união de material genético masculino e feminino. Aqui nesse primeiro quadro nós temos uma situação bem interessante, que é a formação dos gêmeos fraternos. O que é essa formação? Geralmente a mulher ela põe só um ovócito para ser liberado no processo de fecundação a cada ciclo menstrual. Mas existem algumas situações em que a mulher ela pode preparar e amadurecer o seu corpo para formar 2 ovócitos para serem liberados no processo de fecundação. Nesse caso aí, cada ovócito ele vai ser fecundado por um espermatozoide, gerando um indivíduo com material genético próprio, né? Esse indivíduo aqui ele tem metade do material da mãe e metade do material do pai. Isso quer dizer que o DNA 50% é materno e 50% é paterno, e para esse indivíduo vale a mesma regra. Nós temos metade do material da mãe e do pai formando esse indivíduo. As cores aqui, professora, não estão à toa, elas estão mostrando que os indivíduos são diferentes, sim, porque o material genético deles é diferente, né? Cada ovócito, cada espermatozoide vai ter um material único, formado no processo de meiose, ou gametogênese. Então, nós temos aí os gêmeos fraternos, né? Que eles não são idênticos, viu? Eles são do mesmo parto, eles são da mesma gestação, mas são indivíduos formados geneticamente diferentes.
Já os gêmeos idênticos é quando ocorre nos primeiros processos de divisão celular, a divisão do mesmo ovócito, né, que uniu-se com o espermatozoide para formar o ovo ou zigoto. Nessas primeiras divisões, vai ocorrer de forma independente a divisão de duas células e cada uma vai gerar um indivíduo. A diferença dessa formação desse indivíduo para o anterior é que ele vai possuir o mesmo material genético do pai e da mãe, ou seja, DNA 100% materno e 100% paterno, gerando os indivíduos que são chamados de gêmeos idênticos. Por isso que eles são tão parecidos, né? São tão semelhantes. Nesse caso aí, nós estamos diante também de uma outra curiosidade. Os gêmeos idênticos, eles são considerados clones naturais, uma vez que o material genético dos dois partiu da mesma célula fecundada, né, no processo de fecundação. Por isso que eles são clones e são chamados gêmeos idênticos. Olha só que curiosidade interessante. Agora vamos partir para uma outra situação, né, que ainda é considerado um tabu para a gente. Vamos falar sobre a gravidez na adolescência, que é considerada, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, né, uma gravidez precoce entre os seus 10 e 20 anos. Né? A mulher que passa pelo processo da gravidez nesse período, para a OMS, é considerado gravidez na adolescência. Apontada como uma gestação de alto risco, a gravidez nessa faixa etária pode acarretar problemas sociais e biológicos. Vou já mostrar para vocês alguns exemplos. Meninos e meninas devem se informar sobre os métodos anticoncepcionais para evitar uma gravidez não planejada. Né? A gravidez na adolescência, né, como eu falei para vocês, tem riscos, né? Um deles, um risco social importantíssimo, é a evasão escolar. Então, quando você está diante de uma gravidez não planejada, em período acadêmico, de formação acadêmica, geralmente, isso aí para a mulher, principalmente a menina, ela tem que dar uma pausa na sua atividade acadêmica para poder dar atenção aí para esse indivíduo, para esse bebê que veio, infelizmente, não planejado, né? Então, isso é um risco social. A mulher parar os seus estudos, né, para poder dar atenção ao bebê, o que acontece naturalmente, isso aí é o processo de evasão escolar. Mas também tem outros problemas biológicos para uma gravidez muito precoce. São eles aí a mortalidade da mãe, né, a mortalidade materna, quer dizer que a mulher ela ainda não está com o corpo bem formado, bem maduro, para aguentar uma gravidez, né, porque o desenvolvimento de um indivíduo traz um esforço muito grande, demanda um esforço muito grande da mãe, da mulher, formar esse indivíduo. E às vezes o corpo dela não está preparado para isso. Né? O indivíduo ele pode nascer prematuro. Nesse caso aí ele vai ter má formação de alguns órgãos, porque é necessário o processo de gestação de 40 semanas para que ocorra também um amadurecimento desses órgãos. Se o bebê nasce antes do tempo, ele não nasce muito bem. Então ele vai passar pelo processo aí de observação, né, neonatal, nesse caso. Às vezes acontece o aborto natural, que não é bom nem para a mãe, nem para o bebê, principalmente, né, que o aborto vai acarretar na morte, né, na mortalidade infantil antes da formação fetal completa. E às vezes esse aborto também pode gerar um desconforto para a mãe, causando a morte dela. E nesse caso são riscos à saúde, né? Como também o exemplo, a ruptura do colo do útero. Então são momentos muito difíceis que têm que ser contabilizados, que têm que ser registrados por vocês, que vocês tenham esse entendimento, né, do que acontece quando não ocorre o planejamento adequado da vinda de um bebê. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da nosso início de formação de indivíduo, né, que é esse processo de fecundação, de embriologia, formação de bebê, e até a próxima aula.